Ó, quero agradecer a presença. A gente tá com a doutora Suelen aqui. Obrigado, viu, Suelen? Obrigada a vocês pelo convite. Valeu demais. Muito obrigada. Eu acho que isso que isso que eu fiz é meio que normal, né? Todo mundo casa sem saber o que tá culturalmente, vamos dizer assim, né? A maioria das pessoas não procuram ter acesso à informação para tomar algumas decisões, assim, e deveriam, né? Opa. Eu atendo muitas pessoas, assim, que não tem nada a ver com a área de família, mas que chegam lá porque se deram mal porque não leram um contrato. No momento de comprar um imóvel, um móvel, ou de tomar uma decisão, abrir uma empresa. Muitas pessoas não fazem isso. Realmente, né, passam ali as folhas e assinam, e depois, quando a consequência ruim vem, aí procuram o advogado. E não é diferente também quando acontece, no caso, né, da tomada de decisão para o casamento. Muitas pessoas chegam, né, que nem você relatou, chegam ali na hora, pode colocar o mais comum, que tá, né, o que é regido aqui por vocês, no bom senso aqui, no dia a dia, e fica por isso. Né? Não procuram saber o que isso realmente vai interferir na vida do casal, nas escolhas, nas decisões, né, no momento da partilha, no momento na perda de um familiar, né, ou do cônjuge, então acaba que essas decisões não são tomadas como deveriam, né? E é engraçado que, tipo assim, pra casar, por exemplo, na igreja católica, você tem que fazer um curso de noivo, né? Tem que fazer. Pra você aprender, né? Ó, casar é isso, tal. Você não pode largar, tem que ter igreja dentro né? Você aprende todo o processo ali. Você tem né? Você é preparado pra você casar, né? E pra casar no cartório, por exemplo, civil, você não precisa fazer curso nenhum, né? Isso. Não sei, eu acho que isso é meio proposital, às vezes, assim, sabe? Eu acho que como eu disse, é cultural mesmo, assim, do Não brasileiro, porque... às vezes, não procurar esse tipo de informação. Eu não sei se também porque as pessoas pensam tanto na questão, assim, do relacionamento do dia a dia, né, interpessoal, na questão mais emocional do que realmente financeiro, né? E aí acaba que isso traz consequências. Mas você não acha que... Eu concordo com o Bileiro que tem uma maldade nisso. Mas é uma maldade de forma geral sobre a lei no Brasil. Sim. Que fala que, por exemplo, você não pode alegar desconhecimento da lei. Sim, não pode. Você não pode alegar. Eu fiz isso, eu não sabia. Não, é impossível. Mas ninguém conhece a lei do Brasil. Tanto é que eu vou te falar que a gente tem especialistas dentro de cada área, porque é praticamente impossível, mesmo um profissional da área, conhecer toda né, a jurisprudência, tudo que tem ali. Toda a norma, né? Toda a norma. Então, existe uma maldade? Seria para que as pessoas realmente errassem e o Estado tivesse poder sobre elas? Caramba, velho. Já teoria. Eu vou te dar um exemplo, assim, eu concordo em partes com o que vocês estão dizendo. Por exemplo, a questão do Código do Consumidor, né, que foge um pouquinho da questão da família. Hoje é obrigatório, né, todo estabelecimento comercial dispor um Código do Consumidor à vista, né, para que você possa ter acesso. Aí eu pergunto, quantas pessoas chegam ao estabelecimento, tem algum conflito ou alguma dificuldade e acessam esse material que está lá e é obrigatório. Porque eu já atendi estabelecimentos que eu tive que fazer recurso e fazer né, manifestações para o PROCON, por exemplo, porque não tinham esse código ali exposto. Então é aplicado multa. Mas quantos consumidores procuram e têm esse acesso ali na hora? E se ele tiver acesso, ele vai conseguir usar o material? Justamente. Não então, vai. assim, tem essa questão cultural mesmo, assim. Eu falo que eu gosto muito de conversar desse assunto, porque eu falo assim, eu acho que se você for procurar o porquê mesmo disso tudo, tá lá na nossa colonização. O buraco é muito embaixo. A gente foi... Então, assim, a nossa colonização foi de exploração. Então, se você pegar essa raiz e começar a estudar, né, a parte histórica mesmo, de como a gente foi colonizado, como esse jeitinho brasileiro, né, essa questão, assim, de uma certa maldade de realmente o Estado não fornecer tanto acesso a informações, tá ali o problema. Né? Então, acaba que, eu falo, é uma analogia, né, que eu fiz aqui com o Código do Consumidor, mas acontece, por exemplo, no momento do casamento, no momento de uma compra e venda, ou, por exemplo, de assinar um contrato de trabalho. O problema do casamento, eu acho que você até já mencionou, é que ele vai além de um contrato, ele tem uma parte emocional. Sim. Eu acho que todo contrato acaba tendo, porque quando você adquire um bem, por exemplo, você tem um lado emocional. Sim, uma conquista, né? Mas no relacionamento,
né? Envolve outros fatores. Às vezes um filho que vem, a mudança financeira afeta esse relacionamento de forma direta. Então, assim, é um contrato que todo mundo tem que conhecer o encerramento dele, porque para a gente firmar um contrato não é simples. Não. E às vezes para você encerrar é mais trabalhoso ainda. Geralmente é. Geralmente é. O divórcio, né, a separação realmente é bem complicado, porque aí sim vai envolver questões que não foram geralmente discutidas anteriormente. Vem um filho que não tinha antes ali no momento, né, do casamento, vem uma dívida, vem um bem a ser partilhado, e aí vem o conflito, né? Vem todas essas situações aí que a gente está conversando, né? E a falta de conhecimento também do básico, né? Claro, né? Tem um especialista ali para poder te auxiliar, mas teria que ter pelo menos um básico, um mínimo de conhecimento, e a maioria das pessoas não tem. Você sabe quem procura mais, assim? A gente terminou um relacionamento. Quem é que busca primeiro um auxílio, se é o homem ou a mulher? Eu falo assim, jurídico. Sim, quando envolve filhos, geralmente é a mulher que procura, né? Se existe um filho ali no relacionamento, a mulher geralmente faz esse primeiro contato, até por receio, né, de querer resguardar a moradia do filho, a questão da pensão alimentícia. Mas quando eu vejo muitos casais, assim, no qual a preocupação, às vezes, é só a parte financeira, também existem muitos homens que procuram, né? Assim, primeiro, né? Mas daí depende de cada situação. Também existem vários pais hoje, né, preocupados com essa questão, né, do convívio com o filho, da guarda, também que fazem essa busca no momento, não estão só preocupados com a questão financeira, mas também com a convivência, né, dos filhos e o laço paternal. Então, hoje em dia, assim, eu atendo tanto homens quanto mulheres, não tem muito assim, é mais essa questão, como eu disse, né, quando é pensão ou então a moradia, geralmente a mulher toma o primeiro passo, né, mas hoje em dia tá bem equilibrado, assim, a busca. Eu não sei por que existe um estigma, assim, que, igual a gente estava falando antes de começar, o direito é igual para os dois, né? Sim, a Constituição garante homem, isso. Pro pai, pra mãe, pro marido Sim. e pra esposa, né? É igual pros dois. Não tem distinção. Nenhum tem que ter mais benefícios, né? E eu lembro que há um tempo atrás eu até fiquei nervoso com essa situação. Um cara me achou num estabelecimento comercial, ele tava um pouco alterado, ele virou pra mim e falou assim: "Você conhece sua esposa?" Eu falei assim, conheço, né? Que pergunta que é essa, né? Que pergunta que é essa? Claro que eu conheço. Você não conhece sua esposa, não. Aí eu já comecei a ficar nervoso. Aí, como assim, cara? Eu não conheço minha esposa? É óbvio que eu conheço, durmo com ela todo dia, rapaz. Mãe dos meus filhos. Não, separa dela pra você ver. Aí eu tava acho que ele tava com alguns papéis ali, que ele tava passando pelo processo de separação, sabe? Sim. Separa dela pra você ver, que aí você vai conhecer a sua esposa. Aí eu tava nervosão, né? Aí eu falei, é isso que esse cara tá alterado, né? Na hora eu quase me alterou também, né? Que pergunta que é essa? Né? Você não conhece, né? Mas